Olá, tudo bom? Nós estamos começando mais um Culturando Redes. Dessa vez nós vamos conversar com o Sérgio Nardini, direto de Amparo, que eu agradeço muito por ter aceito o convite. Tudo bom com você, Sérgio? Oi, querida, tudo jóia, Arete? E você? Tudo ótimo, tudo ótimo. O Sérgio nasceu em Amparo, é uma cidade do interior de São Paulo. Ele tem formação em marketing, mas ele foi fisgado pelas artes plásticas, que ele ama. Ele é portador de uma atrofia muscular espinhal, que é uma doença neuromuscular genética progressiva, mas ele transformou a sigla dessa síndrome, né, na palavra amar, na palavra ame, porque ele ama a vida e ele é uma pessoa muito positiva, que é muito determinado e está aí ativamente lutando para que pessoas que também têm dificuldade de acesso e de inclusão ele possa ocupar esse espaço. Ele está nessa causa há mais de 20 anos e ele é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade de Amparo, onde ele foi vereador e ele implementou essa lei. Parabéns pela tua trajetória, Sérgio. Muito obrigada por aceitar contar para a gente sobre a tua vida. E eu queria começar te perguntando... Ele também é escritor, ele escreveu um livro em homenagem à filha, a Lavínia, que é o pai de Rodinhas. Ele vai contar para a gente tudo isso também. Me conta como que foi essa decisão de fazer gestão de marketing. Muito obrigado, Arete. Obrigado pelo carinho, pelo acolhimento e pelo convite, viu? Gratidão. Então, para eu responder essa pergunta, eu tenho que viajar no tempo e voltar para 1984, que foi quando eu precisei interromper os estudos por conta de um período muito difícil que nós vivemos em casa, doenças, crise financeira, e aí eu interrompi, o que na época era o segundo grau, o ensino médio, e engavetei o sonho de fazer faculdade. Mais de 25 anos depois, já em um relacionamento com a Elis, que hoje é minha esposa, conversando com ela sobre esse sonho antigo, ela me ajudou, então, a concluir o ensino médio à distância, o qual me deu passaporte para encarar uma faculdade. Então, dos cursos disponíveis aqui na região, o marketing era o que mais eu me aproximava, Eu tinha afinidades por conta da criação de estratégias de propaganda, que eu sempre gostei dessa área, mas eu vou confessar para vocês que a minha paixão sempre foi psicologia, mas até o momento eu não conseguia me graduar em psicologia, então eu entrei de cabeça no marketing, adorei, e mais importante do que o título, do que a graduação, foi as relações de amizade que eu construí nesse período, sabe, falando de... Claro que teve desafios, também por conta da idade, porque eu era o mais velho lá da galera, Eu já tinha 40 anos, mas, sabe, as amizades, a cooperação, o pessoal me ajudando, porque como eu já não conseguia mais escrever, então eu procurava guardar na memória os conteúdos, e a galera... o pessoal gravava para mim as aulas, algumas partes, e me mandava depois, então teve muita ajuda também nesse sentido, Até para me ajudar na cadeira de rodas ali, em posição de perna, no decorrer da aula. Foi muito legal, Violete, foi muito legal. Que bom, que bom. Demonstração de solidariedade, das pessoas, como as pessoas... realmente elas entendem a dificuldade do outro e elas colaboram com a pessoa, Ajudam para você concluir o curso, que também é super importante. Sim, foi um processo natural.
né, realmente de amizade que dura até hoje, né? A maioria tem amizade aí até hoje e algumas pessoas frequentam a minha casa ainda. Que bacana, que bacana. Realmente, essa atrofia muscular espinhal, ela não foi um obstáculo para você fazer o curso, para concluir, mas ela é dificuldade que você teve o apoio dos colegas para conseguir superar. Como que é conviver com essa atrofia, Sérgio? Como que é a tua rotina? Olha, Leti, Charles Darwin, né, o cientista Charles Darwin, e não é que ele tinha razão quando ele dizia que não é o mais forte que sobrevive, né, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Então, eu posso dizer que adaptação é a palavra-chave e a única diferença, né, tanto naquele período da faculdade, como em relação a outras vivências minhas, né? O pai de Rodinhas da Lavínia, né, o marido de Rodinhas da Elisa, o filho único de Rodinhas do São Antônio e da Dona Maria, né, ele já contornou aí 55 vezes, né, já contornou o Sol 55 vezes, né, que é um número muito acima do que os médicos previram. Então, você disse, né, o verbo amar. Sim. Porque a atrofia muscular espinhal, no meu caso tipo 2, é a sigla AME, né? Então, sem querer romantizar a minha situação, tá? Sim. Mas, realmente, é um verbo que sempre está em primeiro lugar na minha vida, né? Amar e ser amado, e ser cuidado, e cuidar. Então, assim, você falou como é que é, né, conviver com uma doença rara. A única diferença, né, como eu falei, até a questão da adaptação, mas, assim, pequenos movimentos podem aliviar, né, de repente, um formigamento, uma câimbra ou uma dor, porque a sensibilidade física ela é preservada a 100%, né? Sim. Então, às vezes, 1 centímetro de mudança de posição já impacta na qualidade de vida, inclusive, né? Sim. Eu fui criando uma mecânica própria e peculiar para executar simples atividades, né? Por exemplo, me alimentar, né? Hoje alguém precisa me dar comida na boca, né? Aquele jeitinho, né, para dormir, enfim, que só eu entendo de fato, né? Hoje, né, a Elis, ela primeiramente, ela é minha esposa, né? Sim. É a mulher que eu amo, mas hoje ela é minha cuidadora também, né? Sim. Então, para finalizar, né, é importante a gente estar atento aos sinais do corpo, né, para entender Sim. e principalmente para aceitar, Sim. né, e para se gostar, né? Não importa se o corpo é fora do padrão. Hoje eu faço tratamento, né, com um medicamento, né? Eu sou a pessoa mais velha do Brasil e uma das mais velhas do mundo, que tem AME tipo 2, que faz uso desse medicamento. Então, os meus dias, eles continuam sendo desafiadores, né? Mas Sim. Hoje eu estou respirando melhor, por exemplo. Sim. Né? E sobre ter uma doença rara degenerativa, o diagnóstico, Arlete, ele não me define como ser humano. Claro. Mas eu não posso negar Sim. que ele me proporciona experiências íntimas transformadoras, viu? Sim, sim, sim. E diga uma coisa, Sérgio, esse tratamento que você faz, ele é feito em Amparo mesmo, e ele é feito pelo SUS? Não. Não. Eu faço em São Paulo a cada 4 meses. É uma injeção na medula,
E é um tratamento de altíssimo custo, né, que foi conseguido via justiça e é custeado pelo plano de saúde. Ah, você tem um Tá? convênio médico. Ah, entendi. Mas eu faço parte de uma luta Sim. coletiva, né? Esse medicamento hoje é incorporado no SUS, mas ele tem os critérios são muito restritivos para conseguir. E a gente está numa luta aí no país para ampliar, né, a abrangência, né, aí do atendimento, porque as restrições que o SUS coloca, né, uma delas, por exemplo, é a questão da idade. Né? Certo. E o tipo da AME. Então, tipo 1 tem mais prioridade, tipo 2 já vai diminuindo as chances, e tipo 3 é mais difícil ainda de conseguir. Entendi, entendi. Então, você tem aí, por isso você tem uma atuação muito potente, né, nessa luta pelos direitos, né, das pessoas com deficiências e, particularmente, com essa deficiência que é a AME, né? Sim, com a cobertura, né, porque a gente busca, né, a gente luta por uma política pública de saúde digna e que não tenha exclusão, porque todo Claro. mundo tem direito, né? Então, esses critérios que são colocados, muitas vezes ele exclui pessoas que precisam e aí tem que recorrer à judicialização, entendeu? Entendi, entendi. E me diga uma coisa, você aqui é um amante das artes e me conta como que a arte te mexeu com você, como que você entrou nessa vibração aí da arte plástica, como que foi isso? Lembra que eu te falei no começo que eu voltei lá em 84, quando eu parei de estudar? Sim, sim. Foi naquela época, para não enlouquecer, né? Ah, Porque o estudo, né? Quando eu parei com os estudos na época, eu fiquei sem chão e eu não tinha mais nada para fazer. E aí, para a saúde mental e para a minha necessidade de expressão, eu comecei a pintar camiseta. Né? Eu comecei a criar estampas de camiseta, comecei a vender, comecei a ter dinheiro para poder pagar, né, as minhas coisinhas na época, né, assim, lanche, né, e comprar a minha independência financeira eu já comecei nessa época com 17 anos. Nossa. E aí, de repente, de artesão, porque quando eu pintava a camiseta, todo mundo fala, né? Me chamava de artesão. Quando eu passei para a técnica do óleo sobre tela, também por conta, porque eu sou artista plástico autodidata, né? Embora hoje eu não consiga mais pintar, né, por conta da progressão da AME. Mas é engraçado, né, os rótulos. Né? Quando você pinta camiseta, quando eu pintava camiseta, eu era artesão. Aí eu passei a pintar quadro, eu virei artista plástico, né? E as coisas foram acontecendo de uma maneira tão natural, sim. Né? Sem pretensão e sem grandes planos. Porém, eu percebi ali uma grande oportunidade, e talvez a única, de eu ter uma profissão. Então, eu comecei a fazer um planejamento para estruturar o meu ateliê, sempre com adaptação, né? Eu sempre pintei com um jeito próprio, né? Segurava o pincel com as duas mãos. Aí eu fui pesquisando por conta, estudando por conta, desenvolvendo a técnica do óleo sobre tela, o estilo acadêmico, até que eu virei professor de arte, né, de pintura em casa, né? Comecei a participar de salões de arte, ganhei prêmios. E quando a gente percebeu, né, eu, meu pai e minha mãe, a gente estava vivendo para a arte
e sobrevivendo dela. Que bênção. Olha que fantástico, né? Que maravilhoso isso. Então, a arte começou como, né, ali uma ferramenta, ela foi uma ferramenta de inclusão para mim, sim. E depois eu também transformei em trabalho voluntário, que eu desenvolvi um projeto que chamava Arte Fraterna, onde eu dava aulas de pintura, né, como voluntário para crianças carentes e também para pessoas com deficiência. Então, eu sempre falo que tudo que eu sou hoje, eu devo à minha família, e tudo que eu tenho, eu devo à arte. Que lindo, Sérgio. Nossa, que trajetória linda, que determinação, né? Que olhar, que mudança de olhar, né? Porque a arte veio como uma terapia para te ajudar e transformou isso num ofício. Você transformou num ofício a arte, né? Exato. E o voluntariado, eu quis ser voluntário ensinando, né, outras. Eu tinha lá o grupo de alunos, né, as aulas particulares, em casa, claro, né, porque a gente começou a viver disso, além da venda dos quadros, né, eu dava aula, mas aí eu quis retribuir para a sociedade e para a vida, né, tudo aquilo que eu estava recebendo de bom. Então, por isso que eu comecei esse trabalho voluntário, utilizando a arte como ferramenta de inclusão social, né, dando aula aí, na época, em entidades, né, que atendiam crianças carentes, e também para pessoas com deficiência. Entendi. E isso foi antes da faculdade? Foi. Antes da faculdade e antes de ser vereador. Ah, tá bom, tá bom. E você ficou muito conhecido, então, com esse projeto? Exatamente. Sim. E diga uma coisa, você falou que ganhou prêmios, né, com esse trabalho. Você ganhou prêmios em Amparo mesmo? Foi em outra cidade? Outras cidades, em São Paulo, eu participei de salões de arte oficiais da região, né? Eu tenho hoje quadro em acervos particulares do Brasil inteiro, né? Que o meu pai, na época, ele se aposentou e virou meu marchand, sabe? Ele começou a vender os meus quadros e eu tenho quadro hoje no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Então, nossa, vendemos muita coisa. Foi muito legal. E faz tempo que você parou, Sérgio, a pintura por conta Então, eu fui parando aos poucos, porque o enfraquecimento muscular da AME, provocado pela AME, ele é muito lento. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu era criança e adolescente, eu conseguia comer sozinho, escrever, né? Eu pintava. Agora eu fui perdendo aos poucos esse movimento, né? Tendo um cansaço, né? Inclusive até para falar, né? Que agora com esse medicamento, graças a Deus está estabilizado, né? A questão da fraqueza muscular, né? Eu tenho até melhora na parte respiratória, mas eu fui perdendo os movimentos aos poucos, entendeu? Entendi. E aí você, nessa trajetória também pela arte, em algum momento, depois que Lavínia nasce, você escreve um livro em homenagem a Lavínia, a sua filha. Então, Alex, porque na medida que eu fui parando de pintar, a minha cabeça continua, né? Eu tenho muita necessidade de criar e de me expressar. Aí, eu comecei a substituir a atividade da pintura por... Eu comecei também um trabalho voluntário aqui na Rádio Cultura de Amparo, a Rádio Cultura FM, que é uma rádio pública, e por 14 anos eu tive um programa de entrevistas, né? Acabei virando entrevistador. Que lindo. No estúdio da Rádio Cultura. Então, eu fui trocando os pincéis e as tintas por outras atividades. Entre elas, a comunicação, né, por meio desse programa na Rádio Cultura, programa Acesso Especial de entrevista. Depois, eu comecei a dar palestra. E depois veio o desejo de ser pai e de
logo depois de registrar as minhas histórias, né, e dar de presente para a Lavínia esse registro de memória. É um livro de mais de 400 páginas, né, onde eu falo tanto da paternidade como de outros assuntos, né? Desde quando eu nasci, lá na fazenda, tal. Lá tem tudo. Ela vai... É uma homenagem também à minha família, né? E a Lavínia, quando ela crescer, né, quando ela ainda não leu meu livro inteiro, tá? Ela vai poder, no livro, além de ter um álbum de fotografias, né? Porque lá tem toda... Acho que tem mais de 150 fotos também, né, da nossa trajetória, antes de ser pai e depois de ser pai. E ela vai ver lá detalhes de situações e de experiências que vai permitir ela conhecer também os antepassados dela, né? A origem, as origens, né? Os nossos perrengues, as nossas alegrias. Então, a ideia, né, era contar histórias, né, mas sem a pretensão de ter um sucesso de vendas. Né? Eu vendi já aí por volta de 1000 livros. Né? Ah, que ótimo. Mas o propósito, né, é esse legado para ela, deixar esse legado para ela. E também trazer reflexões e provocações sobre vários temas. Mas eu sempre tive uma preocupação. Tá? Sim. Qual que era essa preocupação? Ela não... sem o vitimismo, certo. Tomar esse cuidado, porque falar, né, de uma doença rara, genética, dependendo da forma que você fala, pode, né, colocar uma situação de vítima, sim, ou para trazer piedade, compaixão, nada disso. Nada. E outro cuidado que eu tomei é eu não me apresentar como exemplo de superação. Tá? Perfeito. Então, ali, o livro é o Sérgio, um ser humano com características, né? Com alegrias, tristezas, conquistas, derrotas, como qualquer outra pessoa e qualquer outra família, né? Uma família descendente de italiano, né? De origem rural, né? Então, minha filha vai saber de tudo isso, ela vai ver, né? O último capítulo do livro chama Uma Carta para Minha Filha. Ah, que lindo. E eu peço para ela ler pelo menos uma vez por ano, ao longo da vida dela, esse último capítulo. Porque ela vai percebendo, cada vez que ela vai ler, ela vai ter uma nova interpretação. Sim. Né? E ela vai captar, né, assim como os leitores captam algumas mensagens, muitas vezes embutidas, né, nas minhas histórias. Entendeu? Entendi. Ela vai saber, por exemplo, que roupinha que ela estava no primeiro dia de aula no ensino fundamental. É um detalhe que, para ela, daqui a uns anos, vai ser importante. Sim. Entendeu? É um livro de memórias, né? Você foi registrando os momentos da Lavínia, né? E os momentos da família, né? Exato. E também uma celebração à vida, né? Claro, sempre. Mas você é uma celebração à vida, né? A sua expressão já mostra isso. Você tem uma aura de muita luz, de muita paz. Então, já transmite uma vida em movimento, né? Isso é muito lindo, porque quando você fala, eu fiz a arte plástica, eu dei aula, eu usei isso como uma terapia, isso tudo demonstra a tua sensibilidade, que ela é muito aguçada mesmo. E é muito lindo ouvir isso de você. Você tem uma sensibilidade à flor da pele,
É muito lindo isso, Sérgio. Obrigado, querida. Eu confesso que eu sou passional, né? Tudo que eu faço com intensidade, que eu gosto, né? Eu curto, sabe? Eu me entrego. Se é para Sim, fazer mais ou menos, eu prefiro não fazer, sim, sabe? Então, só que assim, eu já cometi alguns excessos, né? Eu já tive que puxar o freio de mão, até sim, por conta da fraqueza muscular. Mas você falou uma palavra interessante, né? Movimento. O importante é ter movimento, e movimento não significa apenas movimento físico. sim, É um movimento, ele pode ser social, sim, mental, sim. né? Tem tantas Só. possibilidades de movimento, né? O que não pode é ficar parado, né? Água Exatamente. parada, né? Dá mosquito da dengue, né? A gente já sabe. Isso mesmo, isso mesmo. E você é uma prova disso. Olha como você conseguiu atingir locais inimagináveis para as pessoas que não têm nenhuma síndrome de qualquer problema, né? Você conseguiu chegar com a sua arte, como você mesmo colocou, no exterior. O seu trabalho está na casa de alguma pessoa fora do É, Brasil. Então, é. o seu alcance, ele foi inimaginável. Então, é muito lindo isso, porque você não se colocou, como você mesmo diz, numa posição de vítima. Você tem um problema de saúde, claro, isso não é possível negar, é um fato, mas isso não acomodou você para não exercer atividades criativas, né, e artísticas. E Muito lindo. o importante, Alex, também é a gente conseguir desenvolver novas estratégias para criar novos caminhos, novas possibilidades. Sim, sim, Né? Eu adoro o jogo de xadrez, e o jogo de sim, xadrez ele permite a gente ir refazendo as estratégias durante a partida, no sentido de, no meu caso, né, eu parei de pintar, mas eu continuei criando, né? sim, 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 Hoje, escrevendo, né? Então, não sim, é mais com o pincel, é aqui no meu computador, onde que eu estou, que ele é totalmente adaptado para mim, sim, né? Então, eu consigo escrever por conta da tecnologia assistiva, né? sim, Que hoje tem tantos recursos. Então, é criar e é durante a vida, quando você está diante de algum obstáculo, se sim. não der para remover aquele obstáculo, né? Aquela barreira, vamos Sim. criar um novo caminho para contornar ele. Você sempre tem. Alternativas. Exatamente. Ô, Sérgio, e me diz uma coisa: você foi vereador de Amparo, né, da Câmara de Amparo, e quando foi isso? Como que foi esse processo, a campanha? Como que foi esse trabalho para chegar na Câmara de Vereadores da cidade? Então, eu nunca gostei de política partidária, né? Eu sempre. Porque todo cidadão, ele acaba fazendo política no seu dia a dia, né? Nas suas relações. Mas a política partidária eu sempre tinha um pé atrás. Aí eu recebi o convite, aceitei isso da hora. E é interessante, aí eu também tive que elaborar uma estratégia de campanha, porque sobre ser um candidato com deficiência na cadeira de rodas, olha que interessante, eu perdi voto por causa da cadeira de rodas, mas também ganhei voto só por causa da cadeira de rodas. Sim, Quando eu percebi isso, eu comecei a falar nos palanques, né, nos meus discursos, que eu não queria que cadeira de rodas fosse um fator determinante nem para perder a eleição e nem para ganhar a eleição. sim, Eu queria apresentar as minhas propostas, o meu comprometimento, o meu desejo em representar uma parcela da população amparense que nunca teve voz no legislativo local, né? Representatividade e dar visibilidade, né, para essas pessoas, né, fazendo uma ponte aí de interlocução com
com o poder público, né? Sim. Então, projetos e ações participativas, tá? Sim. O meu foco foi, claro, inclusão e acessibilidade e meio ambiente, né, durante o meu mandato. Aí eu tomei a decisão, no final de 2004, de sair da vida política partidária, né? Porque na época minha mãe teve um câncer muito severo e eu também foi a época que eu consegui entender melhor o meu diagnóstico e eu tirei o pé do acelerador e tomei a decisão de sair da vida pública, mas continuei sendo, de uma certa forma, político, né? E ativista na causa das pessoas com deficiência, só que sem um cargo, né? Então, até horas, às vezes, a vida, dentro daquela ideia de refazer as estratégias, a gente também tem que repensar prioridades, né? Então, em 2004, eu decidi focar na minha saúde e na minha família, com aquele risco de perder a minha mãe, né? A qualquer momento, que ela teve um câncer muito severo e depois ela veio a falecer. Ela ainda durou alguns anos e veio a falecer em 2011. Entendi. E ela sofreu muito nesse período. Então, eu tomei a decisão de entrar na política com essa missão e depois tomei a decisão, né? A gente vai fazer escolhas ao longo da vida. Tomei a decisão de sair da política em 2004. Sim. Tá? Então, resumidamente, foi isso. Mas foi uma experiência muito gratificante. Inclusive, hoje eu sou presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que nós criamos na época, né, que eu fui vereador. E como que é o trabalho desse conselho, Sérgio? O Conselho, também resumidamente, ele é um órgão fiscalizador e também para apresentar propostas para o poder público, trazendo as pessoas com deficiência como protagonistas, né? Tem uma frase que fala, que nasceu na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, que é um lema que é nada sobre nós sem nós. Então, o governo, tudo que ele constrói em políticas públicas para tudo, tem que ter a participação do povo, né? E aí, essa frase, nada sobre nós sem nós, é uma maneira da gente falar assim, ó, governo, você quer tomar decisão, fazer política pública, só que a gente quer estar junto na construção. Sim. Né? Porque é assim que eles vão saber as reais necessidades nossas. Né? Então, o Conselho tem esse papel, né, de propor, fiscalizar, né? A gente tem várias conquistas, né? Entre elas, por exemplo, a criação de uma comissão permanente de acessibilidade. Sim. Dentro da prefeitura, né? É um órgão paritário, metade é do poder público e metade da sociedade. Representante da sociedade civil. Uhum. E aí, entre outras conquistas, já, por exemplo, a gente pega no pé, né, da prefeitura aqui para cumprir Sim. a lei, né, também. Sim. E a lei de transporte, saúde, educação inclusiva, e por aí vai. Sim. Então, é muito legal, é muito gostoso. Terça-feira que vem, a gente vai ter a primeira reunião do ano. Sim. Só que a gente já começou a trabalhar em janeiro para acompanhar, por exemplo, toda a acessibilidade do carnaval aqui de Amparo. Certo. A Amparo teve um carnaval
totalmente acessível, Arlete. Tem até intérprete de Libras no palco. Que máximo, parabéns. Tinha banheiro químico adaptado, área reservada para pessoas com mobilidade reduzida, inclusive idosos, né, para quem precisava dessa área, porque tinha lá um espaço que, inclusive, eu coloquei na lei, né, quando eu fui vereador. Então, a gente atua mesmo quando não tem reunião, a gente está atuando agora por meio de WhatsApp, que facilita muito, né? Às vezes a gente faz uma reunião urgente, virtual, né? Sim, sim. E rede social também é muito importante, né? Como para dar voz, né? À população. Então, é dessa forma que a gente trabalha, viu? Atuação bem ativa mesmo. Você tem quantos membros hoje? Quantas pessoas te dão apoio na associação? No Conselho? Sim. Hoje nós temos, acho que, 16 conselheiros. Bastante. Metade do poder público e metade da sociedade. Entendi. Da sociedade tem representatividade das entidades que atuam nessa área, tanto com deficiência visual, deficiência física, intelectual, e tem também, né, outros órgãos privados que participam do conselho, né? Plano representante, por exemplo, de plano de saúde, representante da OAB, Tá. entendeu? Tem engenheiro. Entendi. Entidades de classe, né? Entidades de classe também estão incluídas nesse conselho. Isso, exatamente. Entendi. Ô, Sérgio, e quais são os principais desafios que vocês enxergam para as pessoas com deficiência? Além do acesso, quais outras vocês consideram assim, de extrema importância que precisam ser alteradas, né, transformadas? Olha, Arlete, nós temos aí as três barreiras, né? A arquitetônica, a barreira comunicacional e a barreira atitudinal, que está ligada às atitudes das pessoas. A barreira arquitetônica, ela é resolvida com tecnologias, né? E a comunicacional também, né? Rampa, elevador, libras, braille. Agora, a barreira atitudinal, a gente tem que mexer com o pensamento das pessoas, fazer elas, né? Comportamento. Elas mudar o olhar, né? Explicar que a situação da deficiência de uma pessoa, ela não pode ser vista como algo que falta em alguém, e sim pelo prisma da diferença humana, né? Deficientes são os ambientes, sim, não são as pessoas. Sim. Né? E quando alguém tem uma dificuldade de entender que deficiência são uma característica, né? É aí que está um dos principais desafios, porque isso isso que significa o capacitismo, né? Sim. Então, a sociedade e o poder público têm que entender que a proteção e a inclusão, né, ela não pode ser praticada como ato de caridade ou de favor. Sim. Né? Toda a comunidade, toda a sociedade é responsável, né, é o respeito à diversidade humana, né? Sim, sim. E aí, quando eu falo em mudar o olhar, eu quero dizer o seguinte: que, assim, além daquela participação na construção, né, de políticas públicas, né, a gente tem que derrubar paradigmas, mitos e tabus ligados às pessoas com deficiência. Com isso, Arlete, a gente enfraquece os estereótipos. Né? E por que é importante?
enfraquecer os estereótipos, porque estereótipo alimenta os estigmas, que, por sua vez, favorece o preconceito e a discriminação. Sim. Então, o comportamento muda a partir da mudança do olhar. Sim. Entendeu? E viver em comunidade é isso, né? É entender, por exemplo, que uma lei que garante, né, a lei de cotas no mercado de trabalho, por exemplo, não é privilégio, é um mecanismo que reduz a desigualdade. Entendeu? Sim. Então, é por aí. Sim, sim. Né? Acho que eu consegui sintetizar Sim, a muito. resposta, né? Muito, muito bem. Ô, Sérgio, me conta uma coisa, você também tem uma atuação como palestrante, até para levar essas tuas propostas e esse teu olhar para as pessoas entenderem que essa mudança acontece em cada um, né? Você, onde que você faz palestra? Como que é a tua programação? Como que é a tua agenda para isso? Sim, sim. Hoje, com a internet, eu faço bastante de forma online, né? Quando eu não consigo viajar. Mas, assim, eu estou nas redes sociais, é só entrar em contato pelo Instagram, @pai de rodinhas, tá? E lá mandar uma mensagem que a gente tenta aí contribuir, né, da melhor forma possível nesse debate, tá? Ótimo, ótimo. E o livro, onde nós encontramos? Você tem exemplares do livro? Como que é a venda? Como que adquire o livro? Tenho ainda no Instagram, tem todas as informações e também no site paiderodinhas.com.br. Eu estou colocando aqui na transmissão, né, teus endereços, tanto o site quanto o Instagram, para as pessoas fazerem contato com você para adquirir o livro. Tá. Olha, estamos chegando no final. Eu queria, fique à vontade, se quiser fazer alguma consideração, mandar algum recado para as pessoas que vão assistir a entrevista, é o seu momento. Obrigado, querido. Obrigado de coração por essa oportunidade, por esse encontro. Eu adorei. E é claro que eu quero finalizar fazendo uma homenagem para minha filha, Lavínia. Tá? Ela tem 12 anos. Então, se você me perguntar assim, Sérgio, o que é ser pai para você? Sim. Tá? Eu escrevi recentemente um texto que eu vou ler aqui para você agora e responder essa pergunta, o que é ser pai? Tá? É uma metáfora, só algumas metáforas. Tá? E eu digo que ser pai é parar o tempo e ficar olhando ela dormir. E isso não é sobre o sono do seu filho, é sobre presença e cuidado. Ser pai é contar as minhas aventuras para ela com um pouquinho de exagero, só para ver os seus olhinhos brilhando, né? E aí eu ouvi ela falar, é sério, papai? E o que aconteceu depois? E isso não é sobre contar vantagem ou se gabar, é sobre motivar o seu filho. Ser pai é recusar o convite dos amigos para ir num churrasco num sábado à tarde, só para brincar com ela. Eu não estou falando de amigos ou churrasco, isso é sobre prioridades. Ser pai é brincar de cavalinho e ir do quarto até a sala. Peraí, passou o caminhão aqui. A gente espera, Sérgio, fica tranquilo. Ser pai é brincar de cavalinho e ir do quarto até a sala com 30 quilos sobre os ombros, curtindo e gritando "Yupi!", né, junto com ela, apesar da dor quase suportável nas costas. Eu fazia muito isso quando ela era pequena, né, na cadeira de rodas. E eu estou falando sobre dor nas costas, isso daí é sobre a importância do brincar com o seu filho. Sim. E finalizando, ser pai é doar a única mistura que você tem no seu prato para uma pessoinha que, mesmo depois de ter almoçado, te olha com uma carinha de gata abandonada, com fome, e diz, papai, posso comer o seu bife?
Que linda! Isso não é sobre fome, e muito menos sobre o bife. É sobre abrir mão de algumas coisas que você gosta em prol do seu filho. É isso, Arlete. Que coisa linda, que coisa. Só para fechar com chave de ouro e para realmente confirmar essa tua sensibilidade extraordinária como um bom filho de italiano, né? Como bom descendente de italiano, que realmente é passional. Você é paixão pura. Que coisa linda. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Que tenhamos oportunidade de conversar outras vezes para falar de outras obras, de outras artes que você vai fazer aí ao longo da sua vida, Sérgio. Obrigado, gente, galera. Obrigado, Arlete. Um beijo no seu coração e eu espero conhecer você pessoalmente qualquer dia. Em breve, querido, em breve, se Deus quiser. Muito obrigada. Gratidão imensa pela entrevista, pela conversa, pelo bate-papo e por ser tão limpo, tão transparente, né? Tão limpo. Gratidão, gratidão mesmo. Até a próxima, Sérgio. E não esqueça, Deus salva e o rock alivia. Vamos pro rock. Tchau. Tchau, querido. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.